Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar do caso Vallecas, que foi a grande inspiração para o filme Verônica, Jogo Sobrenatural, que muito resumidamente, né, é a história de uma menina que foi brincar com um tabuleiro Ouija e começou a ser perseguida por uma entidade e depois morreu. E o filme ficou tão famoso que recentemente ganhou um prequel, Irmã Morte. E assim, esse caso ficou super conhecido na Espanha porque ele foi o primeiro em que teve um registro de atividade paranormal em um relatório policial. Inclusive, esse relatório saiu em vários jornais na época, porque era algo muito marcante. Bom, o ano é 1991 e a jovem Stefania Gutierrez Lázaro vai inocentemente brincar com um tabuleiro Ouija e com duas amigas. As três queriam contatar o namorado de uma delas que tinha morrido em um acidente de moto. Algumas versões dizem que a Stefania queria contatar o avô. A história é que ele tinha uma doença bem pesada e que perto do final ele ficou bem agressivo com uma certa raiva da família. E daí ele virou pra Stefania um pouco antes de morrer e disse que se ele não tinha conseguido machucar a família nessa vida, ele faria na próxima. E foi esse evento que fez com que a Stefania ficasse interessada por ocultismo e tentasse contatar a galera que já foi de arrasta pra cima. Mas o grande lance é que as meninas decidiram fazer esse joguinho Ouija na escola. Elas acharam que seria uma boa ideia. Só que assim, esse não é o ambiente mais tranquilo do mundo. Então, do jeitinho que mostraram no filme, uma professora interrompeu elas. Ela ficou bem chateada com o que viu, ficou tipo, mano, o que vocês estão fazendo? Pegou o tabuleiro, quebrou e jogou fora. Um detalhe importante é que as meninas estavam fazendo uma brincadeirinha ali com um copo. Geralmente o jogo é feito com aquele triângulozinho estranho que tem um buraco no meio. Então, esse copo que elas estavam usando, né, ele quebrou na hora que a professora pegou o tabuleiro e as duas amigas disseram que viram uma fumaça saindo do copo e entrando na Stefania. Depois disso, algumas coisas estranhas começaram a acontecer com a menina. Ela dizia pros pais que ela via sombras no quarto dela, que ela escutava vozes. E assim, a estrutura familiar, né, era um pouco diferente do que mostraram no filme. Mas a Stefania era assim, a mais velha de 5 ou 6 irmãos, se eu não me engano, e ela era uma figura materna pros mais novos. E nesse comportamento estranho, ela começou a ficar bem violenta. A mãe disse que ela chegou a latir pros irmãos e até atacar eles fisicamente. E essa situação foi acontecendo por alguns meses, tá? No filme é tudo muito rápido, em questão de dias, mas na verdade isso durou quase um ano, foi um período bem longo. E assim, os pais dela levaram ela em vários médicos e especialistas. E todos eles disseram a mesma coisa. Todo mundo falou que não tinha nada de errado com ela. Nem fisicamente, nem psicologicamente. Falaram que ela não tinha nenhuma síndrome grave, nem nada assim. E daí o pior acontece, a Stefania morre. Algumas poucas versões dizem que ela morreu em casa, na própria cama. Mas a grande maioria diz que ela morreu no hospital, que os pais levaram ela pra lá depois que ela teve um desses episódios, né? Ficou super agressiva, atacou a irmã e logo em seguida teve um ataque de epilepsia. Mas é aqui que começa a ficar um pouco mais bizarro. Primeiro porque ninguém conseguiu identificar a causa da morte dela. Ela simplesmente morreu. E o médico que fez a autópsia, né, até anotou que era uma morte suspeita. E a família continuou a vivenciar algumas coisas estranhas. Depois da morte da filha, os pais voltaram pra casa e começaram a ouvir gritos e sons, e isso durou por alguns meses. E as coisas foram piorando. Tanto a mãe quanto uma das irmãs relataram que elas já acordaram sentindo que tinha alguém segurando elas. Um dos incidentes mais marcantes foi parar no filme, que foi quando uma foto da Stefania caiu e começou a queimar de dentro pra fora. Então o rostinho dela ficou queimado, mas todo o resto ficou intacto, até a moldura. Também falaram que nesse mesmo dia tinha uma cruz na casa que ficou de ponta cabeça. E assim, a família tinha o costume de deixar o quarto da Stefania arrumado, do jeito que era quando ela estava viva. E várias vezes as coisas dela eram arremessadas pelo quarto. Então eles iam lá, arrumavam, saíam. Quando eles voltavam, as coisas estavam todas esparramadas e quebradas e jogadas pelo chão. Depois de um tempo, a família não aguentava mais aquela situação e decidiu chamar as autoridades, a polícia, né? E foi justamente isso que deixou esse caso super famoso. E assim, eu queria muito saber o que eles disseram nessa ligação, porque a história é que foram 6 policiais até a casa da família. 4 deles, assim que entraram no apartamento, começaram a passar mal e saíram pra ficar do lado de fora, junto com a família que tava lá fora, na chuva, não queria entrar de jeito nenhum, e 2 policiais foram ver o que tava rolando, né? Um desses policiais era o inspetor José Negri, que foi responsável pelo relatório. Ele dizia que ele mesmo viu uma porta batendo sem parar e sem nenhum motivo, tipo assim, não tinha nenhuma corrente de vento no lugar, nem nada assim. Além disso, os policiais também falaram que ouviram barulhos estranhos e que viram uma gosma marrom perto da cama que era da Stefania. E segundo a família, a parte mais assombrada da casa era o banheiro. E a polícia foi lá, né? E eles falaram que quando eles entraram, eles sentiram um frio absurdo, a temperatura caiu de uma maneira assustadora.
Mas beleza, né? Não tinha muita coisa que a polícia podia fazer, então eles foram embora. E a família só conseguiu se livrar dessas atividades paranormais quando eles se mudaram, né? E os vizinhos deles disseram que eles também viram algumas coisas, que pela janela, assim, do apartamento, dava pra ver uma sombra se mexendo e coisas assim. E você deve estar imaginando que nunca ninguém ia cogitar colocar um pé dentro desse apartamento. Mas tem louco pra tudo e teve uma galera que se mudou pra lá depois da família Gutierrez. E eles falaram que nunca presenciaram nada de estranho ou de anormal. E só pra gente comentar que o caso se chama Valecas porque esse é o bairro em que a família morava e era o apartamento que era assombrado, né? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.